Olá, começa agora mais um Diálogos aqui na TV Unesp. No programa de hoje nós conversamos sobre pesquisas que envolvem o Brasil e os Estados Unidos. Nosso convidado é o pesquisador e professor da Universidade de Texas, A&M, Stuart Davis. Stuart, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Obrigado, Mayra. Obrigado a você, Regi também. Stuart, você começou as suas pesquisas nos Estados Unidos, então você mesmo se diz enquanto um pesquisador da área da comunicação. E como que surgiu o interesse em falar sobre o Brasil? Então, quando eu era um aluno de graduação, eu tinha um interesse nos movimentos sociais no mundo. É a maneira que um grupo de ativistas que está em um lugar bem localizado, como eles tentar criar redes com grupos em outras áreas. Por causa disso, eu assisti a World Social Forum, Fórum Social Mundial. Obrigado. No Porto Alegre, lá eu... o fórum em 2003. 2003, isso. Por causa do fórum, eu encontrei ideias e temas e tipos de ativismo de movimentos sociais aqui no Brasil. No movimento Sem Terra, que todo mundo conhece, também o movimento negro. Não os movimentos grandes, mas também eu encontrei outros grupos mais pequenos de ativismo, feministas, ativistas indígenas, outras coisas. Por causa disso, eu quis entender mais as relações entre grupos brasileiros e grupos em outras partes do mundo, as ligações entre eles. E qual a diferença, Stuart? Você, enquanto norte-americano, vendo esse tipo de trabalho dos movimentos sociais, dos ativistas aqui no Brasil? A diferença, acho que aqui os movimentos são mais velhos, em geral. Por exemplo, o movimento Sem Terra não é muito velho, mas é velho. Também acho que aqui é mais política. Nos Estados Unidos, a ideia de movimentos sociais agora não é uma coisa muito... Não tem o mesmo sentido política. Por exemplo, o movimento de... Agora, o movimento de Black Lives Matter é um projeto que é política, mas não tem o mesmo tipo de organização, tipo de vontade, tipo de... Não sei, é mais desligado. Mas aqui, para mim, foi muito interessante que eu encontrei os movimentos sociais aqui, que tem mais organizados e tem mais ligações entre grupos. Para mim, só para mim. Para outros, não sei, mas para mim, parece que os grupos são ligados. Mas porque também Fórum Mundial Social, no início, o objetivo foi criar redes de ativistas. Mas nos Estados Unidos não tem o mesmo tipo de ação, entendeu? Qual que é a importância, Stuart, da gente ter esse olhar de fora? Então, você, enquanto um norte-americano, vir ao Brasil para fazer esse tipo de investigação? Boa pergunta. Acho que três razões. Na primeira vez, é importante porque americanos, tem muitos pesquisadores americanos que acham que têm interesse no Brasil. Eu também, claro. Mas eu não conheço muitas pessoas que... É muito difícil pesquisar e também criar ligações com a comunidade acadêmica aqui, entendeu? Para mim, meu projeto, minha pesquisa de doutorado foi no Rio de Janeiro para 10 meses, para estudar mídia comunitária nas favelas. Você acha que uma das razões para não ter esse diálogo muito forte com as universidades no Brasil é a questão da língua, do domínio linguístico do português? Mas para mim
quando eu cheguei em 2013, eu falava um pouco, eu posso falar um pouco, né? Mas uma vez que eu nunca, mais ou menos, nunca encontrava no 2013 a comunidade de professores e de congressos brasileiros de comunicação. Porque acho que muitas pessoas nos Estados Unidos não conhecem que o Brasil tem um sistema velho, um sistema forte de programas de comunicação. Por exemplo, o USP, também o FRJ, o UFBA na Bahia, e outros. Tem um metodista, São Paulo, de Marcos de Mello, mas para americanos, acho que nós não conhecemos que o Brasil tem uma tradição muito forte de comunicação, de pesquisar comunicação. As universidades lá não mostram esses... Não, acho que não é Tem pessoas nos Estados Unidos, por exemplo, o professor Joe Stropar de Texas, Vicky Meyer, um professor de Tulane, não sei como se fala em português, na Nova Orleans. Tem professores que têm interesse e têm conhecimento de o mundo acadêmico aqui, mas acho que muitas pessoas em geral não conhecem que você é difícil porque aqui precisa falar português, né? Porque muitas pessoas não falam inglês, né? Porque é Brasil, né? Mas para mim acho que tem muitas pessoas aqui e muitas pessoas lá nos Estados Unidos no mundo acadêmico que podem trabalhar juntos. Não precisa ser um pesquisador de Brasil para colaborar, entendeu? Mas é difícil por causa da língua, mas acho que em geral muitas pessoas não conhecem. E também muitos pesquisadores que trabalham nas favelas, por exemplo, que têm projetos doutorados ou projetos mestrados nas favelas nas outras partes do Brasil, e não tem o mesmo tipo de conhecimento do mundo aqui, ok? E aí, por conta desse conhecimento, você foi fazer uma pesquisa em favelas no Rio de Janeiro para entender esse ativismo, mas sobre essas pesquisas a gente comenta daqui a pouco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós conversamos sobre pesquisas envolvendo os Estados Unidos e o Brasil. Nosso convidado é o pesquisador Stuart Davis. E, Stuart, nós comentávamos a importância de estabelecer esse tipo de diálogo entre os Estados Unidos e o Brasil para realizar pesquisas. Você comentou que uma das razões para que isso não ocorra é a questão das universidades não conhecerem, às vezes, a tradição que o Brasil tem dentro das universidades para pesquisar. E quais são as outras razões? Não, são ligados, mas a segunda é uma questão de dinheiro. Porque acho que tem muito dinheiro dentro dos Estados Unidos, com universidades, com fundações. Aqui também tem grupos muito fortes de FAPESP, por exemplo. Tem muito financiamento das pesquisas. Isso. Acho que é uma boa oportunidade. E muitas pessoas também não entendem que tem muito dinheiro para criar projetos. A segunda razão é porque tem um mundo bom para nós, as carreiras de nós. É uma boa oportunidade de criar projetos que todo mundo precisa. Se você está um pesquisador, precisa de dinheiro para criar projetos, não é? Para muitas pessoas, meus amigos de eu, e outras pessoas, é difícil entender como ganhar dinheiro para pesquisar. E nos Estados Unidos, muitas pessoas conhecem que
precisa trabalhar nas ciências ou na robótica ou coisas de computação, para criar projetos. E para nós, nossas ciências, não sei, soft nos Estados Unidos, ciências que não está ligado com experimentos, por exemplo, nós não temos dinheiro para estudar, mas elemento muito importante para mim, para criar diálogos entre o Brasil e os Estados Unidos no mundo acadêmico, é que todo mundo conhecer que tem dinheiro para estudar, entendeu? Você está aqui por meio de um desses projetos, né? Você ficou 2 meses aqui na Unesp em Bauru fazendo pesquisas para promover esse tipo de diálogo. Isso, como a FAPESP pagou. O projeto foi criado para um colega da Unesp de Universidade de São Caetano, Alan. O Alan Gelucci. Isso. E Alan, mais ou menos, ele escreveu o projeto e aplicar a FAPESP fundou, tudo tranquilo. Acho que muitas pessoas, eu também, várias vezes, tenho medo a aplicar para esses tipos de projetos, porque a gente tem a ideia que é outro lado, é outro mundo, é para nós, não sei, o dinheiro é importante e o dinheiro está lá para pegar, né? Só saber utilizar. E a terceira razão? Terceira razão é que no mundo acadêmico é muito precisa mais projetos internacionais. A primeira razão sobre tipo de conhecimento sobre pessoas aqui dos Estados Unidos e os Estados Unidos aqui. Segundo, dinheiro. Terceiro é porque criar ligações e fortalecer congressos internacionais para criar tipo de conhecimento mais global, entendeu? Este razão é ligado, todos são ligados, né? Mas para mim, a terceira é no fim, depois de criar projetos com dinheiro, depois de criar ligações de pesquisadores, a gente pode fortalecer grupos internacionais de IMCR, por exemplo, não sei como se fala em português, mas em inglês, International Communication Association, porque esses grupos tudo tem no nome internacional, mas em geral não é dominado como os Estados Unidos ou Europa. A terceira razão é para mudar mutuamente o mundo acadêmico global e as instituições globais. E essa possibilidade de intercâmbio, como você está no Brasil, ela é importante para pensar nessa internacionalização das próprias pesquisas. Isso. O Alan criou o Bolsa, como bolsa de FAPESP. Eu venho aqui para falar com vocês e criar projetos, e depois a gente pode apresentar em IMCR, por exemplo, e continuar o processo de globalização. E um desses projetos que você desenvolveu pensando no Brasil está relacionado ao Viva Favela. Eu gostaria que você contasse para a gente como que surgiu a ideia de pesquisar o Viva Favela. Boa pergunta. Viva Favela é uma parte de ONG grande, que se chama Viva Rio. E Viva Rio é um projeto grande e Viva Favela é só uma parte. Mas eu quis estudar Viva Favela porque Viva Favela é o ONG mais velho de jornalismo cidadão que trabalhava nas favelas. É 2001. Viva Favela, para mim, foi interessante porque, por causa da sua idade do projeto, mas quando eu cheguei em 2013, tem 12 anos. Em geral, a ideia de jornalismo cidadão é que este discurso não é boa para descrever projetos que têm 12 anos. É um discurso, uma ideia que jornalismo cidadão que só
para projetos muito rápidos e muito baseados no individual. Mas para mim foi interessante entender as mudanças do projeto durante os 12 anos. Viva Favela foi um projeto interessante porque entre 2001 e agora os projetos mudaram muitos. No início, o projeto foi só para treinar favelados, moradores das comunidades, para criar mídia audiovisual. Os produtos das aulas foram pegando no site, ok? Mas em 2008, o projeto mudou para criar uma rede nacional em todo o país de colaboradores. Uma outra ideia. A ideia foi muito ligado ao programa do Ministério da Cultura, que se chama Pontos da Cultura. E a ideia foi para criar um site de Viva Favela, que foi muito aberto para cada pessoa. Para todo mundo colaborar e postar um vídeo relacionado à sua comunidade. Vídeos, fotos e notícias, né? Entre 2008 e 2013, mais ou menos. Mas quando eu cheguei, o projeto, mais ou menos um mês depois de eu chegar no Rio, em fevereiro, março de 2013, o projeto mudou, para um programa de treinamento para agentes de saúde. Porque acho que foi uma ideia muito legal, mas a ideia foi Viva Favela. Agora tem muitos projetos audiovisuais, muitos blogs, muitos projetos que estão localizados num bairro. Por exemplo, tem Voz da Comunidade no Complexo de Alemão, faveladarrocinha.com, que meu amigo Leandro vai falar. Que participar com a gente aqui. Isso. Mas para Viva Favela, seu projeto na 2013 não foi só para criar uma rede de colaboradores. É mais focalizado numa coisa muito, muito importante para as moradoras das comunidades, saúde. A ideia é também uma boa ideia porque Viva Rio, a ONG, tem muitas coisas na saúde. Tem muitos hospitais e clínicas dentro das favelas. A ideia foi, Viva Rio ainda tem um projeto para treinar moradores na saúde comunitária. Viva Favela pode treinar depois para criar projetos de jornalismo cidadão. Foi um projeto muito interessante, um projeto, para mim, eu nunca encontrei em outras partes do mundo. Foi muito interessante, por causa disso, Viva Favela é um projeto interessante de pesquisar, porque não é só um blog, não é só uma rede colaborativa, não é só um projeto para advocacia, mas tem muitas mudanças, Você comentou essa questão dessa rede de notícias que foi criada, que foi desenvolvida, e nós vamos conversar então daqui a pouco, então, quando o Diálogos retornar, com o Leandro Lima para saber um pouco dessa atuação em prol da favela da Rocinha. Tá. O Diálogos faz mais uma pausa e já volta. O Diálogos está de volta e hoje nós recebemos aqui no estúdio o pesquisador da Universidade do Texas A&M, Stuart Davis. Nós conversamos sobre a relação entre pesquisas dos Estados Unidos com o Brasil. No último bloco, nós apresentamos um pouco do estudo que o Stuart fez com o movimento Viva Favela. Nós conversamos com um ativista e um jovem que participou dessa pesquisa, o Leandro Lima, da Favela da Rocinha. Sou nascido e criado na Rocinha. É o lugar onde eu vivo desde então. Surgiu a oportunidade de entrar na faculdade e aí eu comecei a estudar. E logo no primeiro período eu vi que eu poderia fazer algo por onde eu morava, da qual eu sentia muita necessidade.
eu sempre fui uma pessoa que buscava informações. Então eu tive internet em casa, foi muito tarde. Minha primeira internet eu estava com 17 anos, 17 para 18. E aí eu lia muito, principalmente sites de notícias, veículos de comunicação tradicionais, como G1, Estadão, UOL, Terra, o Globo. E eu sempre buscava termos nos buscadores sobre Rocinha. Meu maior problema é que é difícil você encontrar notícias sobre Rocinha. Então, a mídia tradicional ela não tinha coragem e também não tinha certo interesse em fazer coberturas de dentro de favelas. Mas eu sempre buscava saber o que estava acontecendo, não só na minha favela, como nas outras também. O pior de não ter notícia era as poucas que tinham, que falavam sobre traficantes, drogas e tudo. Essas poucas, ainda no final da rodapé das matérias, tinham os comentários. E os comentários eram as coisas mais absurdas que eu tinha escutado, eu tinha lido. Era coisa de, joga uma bomba, acaba logo com essa gente, expulsa essa gente, vamos transformar a Rocinha numa Disneylândia da América Latina. Eram sempre coisas muito absurdas. E eu não imaginava que a Rocinha ou outras favelas eram vistas dessa forma, de uma forma tão preconceituosa. E eu também não imaginava o que as pessoas achavam da gente. Então, se eles queriam expulsar a gente, então a gente tinha a menor consideração do que nós fazíamos no dia a dia. E foi aí que eu percebi que as pessoas não tinham a menor ideia de como era a favela, não tinham a menor ideia de como é que é o dia a dia, achava que a gente vivia achava que todo mundo era traficante, que todo mundo vivia drogado, bêbado, eu acho, porque o tempo favela era muito ruim. E em 2008, no meu primeiro período, eu criei o site, na verdade era um formato blog ainda, um blog bem precário, visualmente bem precário. E nesse blog a gente colocava, porque no início era tudo eu, e a gente colocava as matérias lá. E eu saía pra rua, fazia foto e noticiava o tempo todo fazendo isso sozinho. E aí as pessoas, o pessoal de Dedão, você começaram a gostar da ideia. E aí eu comecei a aumentar a equipe. E essa equipe foi aumentando. Quando eu percebi, eu tinha uma galera comigo ajudando, de todas as formas. E eu curti muito isso, porque me aliviou um pouco e me deu mais prazer em poder fazer mais. E foi nesse reconhecimento público de fora que começaram a vir muitas pessoas de fora querendo conhecer a também querendo conhecer o projeto. E o Stuart foi um deles. Ele foi conhecer o meu projeto de perto, entrevistou, a gente conversou bastante. E ele me explicou que ele estava vivendo o dia a dia daquele local e ele queria saber como é que era o meu trabalho. Então eu expliquei para ele exatamente o que eu falei e ele viu de perto como é que funciona. E é algo que eu faço até hoje. Eu sou estudante de jornalismo, eu trabalho numa TV e eu acho que vou seguir a comunicação comunitária por parte da minha vida. Isso, hoje nós ouvimos o Leandro falando dessa atuação no faveladarocinha.com. Qual que é a importância de ter uma pesquisa que fala sobre esse movimento e ajuda e atua junto com esses jovens, com esses ativistas? Acho que o momento é bem importante porque, por exemplo, o site de Leandro tem muitos espaços, muitas vagas para discutir coisas importantes para as crianças. É para um site de notícias, mas também tem muitas outras coisas. Nas outras favelas tem projetos similares, né? Porque você realizou a pesquisa em 5 comunidades do Rio. Isso. Mas os projetos de Leandro, outras pessoas que estão localizadas em um bairro, é diferente de projetos de ONGs sobre Viva a Favela, porque eles são focalizados nas coisas para uma comunidade. Não só para notícias, não só para
para coisas de cultura, para muitas coisas. É uma boa avenida de comunicação para todo o bairro. E os resultados são muito positivos. Isso. Para os produtores e para a audiência também, acho que. E para essas pesquisas, então você acredita que o Brasil, que ações como essas desses jovens, né, que estão começando aí uma aventura por meio de ser a voz da sua comunidade, são espaços então para essas pesquisas que nós comentamos anteriormente do Brasil com os Estados Unidos? Acho que projetos sobre, por exemplo, voz da comunidade é uma boa oportunidade, porque Leandro também, eles, acho que os projetos novos nas favelas têm um interesse em colaborar com, não só com pesquisadores, mas também com jornalistas e também com a população em geral nos Estados Unidos, fora do Brasil, nos Estados Unidos e outros países também. Esses tipos de projeto é uma boa oportunidade para criar redes fora do Brasil para os chefes de sites, os jornalistas de sites também. Acho que é uma oportunidade que nunca existiu antes deste momento. Acho que é importante que eles, Leandro, Michel Silva, de Voz da Comunidade e outros, pode incluir nos Estados Unidos e em outros países para uma mudança no mundo jornalista de globo, global. Stuart, eu gostaria de agradecer então a sua participação e convidá-lo para retornar aqui à TV Unesp assim que possível, quando você retornar ao Brasil, uma vez que você já está voltando ao Texas para continuar os seus estudos e a sua atuação enquanto professor. Muito obrigada. Obrigado a você. Muito obrigada. O Diálogos de hoje fica por aqui. Se você quiser rever este programa e entender um pouco mais de pesquisas que relacionam o Brasil e os Estados Unidos, acesse o nosso site. Obrigada pela companhia e até a próxima.